Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café em Deus. E o devocional de hoje se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 1 e versículo 2, onde o texto diz: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por se afastar-se do Senhor. Será que nunca adulteramos? Quando esse livro é escrito pelo profeta Oséias, no reinado do norte, reinado esse que foi implacável pelos seus reis cruéis, e reinado esse onde o povo desse reinado adoravam a outros deuses. Lembrando que o reinado único foi separado, foi dividido após o rei Salomão, com um dos seus filhos, reinado do norte, reinado do sul. Aqui em questão fala do profeta Oséias, que viveu no reinado do norte. E antes da queda do reinado do norte, Oséias começa a profetizar sobre a iniquidade, sobre a corrupção, sobre a maldade daquele povo. Mas aquele povo estava dentro de um sistema de uma adoração pagã, idolatrando a outros deuses, fazendo assim que se afastassem do Senhor e traíssem o Senhor. Porque o Senhor, e a palavra Senhor está aqui em caixa alta, quer dizer que é o nome do Senhor, o Adonai, se sentiu traído e ordenou que Oséias se casasse com uma mulher. O texto diz adúltera, outras versões diz prostituta. Mas o que o texto quer nos mostrar é que é uma mulher infiel, impura. Porque era dessa maneira que o Senhor se sentia com o povo. E ele usa de Oséias para que Oséias sentisse o que Deus sente. E para que transparecesse, mostrasse ao povo a maneira que eles estavam agindo referente ao Senhor. O povo se afastou. O povo começou a adorar a outros deuses, a adorar a deuses pagãos, idolatria. E assim o Senhor se sentiu traído. E o Senhor usa do profeta Oséias para chamar aquele povo de adúlteros, para chamar aquele povo de impuros, de infiéis. A reflexão, o versículo de hoje parece ser até forte, mas essa é uma verdade. Será que nunca nós adulteramos? E quando eu estou falando adulteramos, não estou falando no adultério moral, né, entre um cônjuge, mas o adultério espiritual. Será que nunca abandonamos o Senhor? Será que nunca viramos as costas ao Senhor? Será que nunca nos afastamos ao Senhor? Ou será que não estamos fazendo isso hoje? Será que você aí do outro lado, meu irmão e minha irmã, não se afastou do Senhor? Será que você aí do outro lado não está traindo o Senhor? Adorando a outros deuses? Tendo prioridade na sua vida em outras coisas? Lembre-se que se a sua vida estiver focada em outras coisas, se você estiver adorando a outro Deus chamado Mamon, você está sendo um adúltero, você está sendo um prostituto, uma prostituta. Parece ser forte, mas essa é a realidade. É assim que Deus se sente quando nós viramos as costas e se afastamos dele. Por muitas das vezes, nessa nossa caminhada, nesse mundo cruel, nesse mundo cheio de ilusão, nós se deparamos e passamos por essa situação, traindo ao Senhor, se afastando do Senhor. Eu passei um bom tempo longe do Senhor. E, por mais incrível que pareça, eu também passei muito tempo longe do Senhor, adorando a outras pessoas
estando dentro da igreja. Então tome cuidado. Tome cuidado para que a sua adoração seja somente ao Senhor, ao nome. Então, reflita nesse devocional de hoje, nessa mensagem de hoje. Será que você não é um adúltero espiritualmente? Será que você não está adulterando? E se sim for a sua resposta, prostre o teu joelho no chão, se arrepende e volte ao caminho, volte ao Senhor. Porque Deus usa de Oséias para mostrar isso. Imagine para você, meu irmão ou minha irmã que está me ouvindo, o Senhor mandar você casar com uma situação como essa, com um homem infiel, com uma mulher infiel, impuro, impura, um prostituto, uma prostituta. Você já parou para pensar como não seria o teu coração? Imagine como que Deus se sentia. Mas Deus usou de Oséias aqui, para mostrar e para ensinar o povo. Os nomes dos filhos de Oséias tiveram significados referente àquela situação. Mas o Senhor agiu por amor, por misericórdia e nos ensinou aquele povo e nos ensina que se houver arrependimento, se houver retorno, que no hebraico se chama techuvá, se houver retorno ao Senhor, há salvação, há perdão. Então, meu irmão, se você estiver numa vida adúltera hoje, abandonando o Senhor, se afastando do Senhor, volte aos caminhos do Senhor, que Ele está de braços abertos para te acolher, desde que haja arrependimento e quebrantamento dentro do teu coração. E lembre-se, quem nunca foi um adúltero com o Senhor, quem nunca abandonou o Senhor pelos belos prazeres desse mundo. Mas eu te deixo uma mensagem. Se você fez isso e hoje está nos caminhos do Senhor, glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Mas se você se encontra ainda como um adúltero nos caminhos do Senhor, virando as costas, volte ao Senhor. Volte ao Senhor antes que Ele venha para buscar aqueles que são os seus eleitos, que são a sua noiva. Volte, porque Ele irá voltar para buscar os fiéis, e os infiéis não entrarão. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse devocional. Que o Senhor venha despertar-nos, para que nós possamos enxergar que, às vezes, nos nossos cotidianos, no nosso dia, Senhor, nós estamos adulterando, se afastando, negando a Ti, traindo a Ti, Senhor. Que o Senhor possa pôr esse temor dentro do nosso coração, que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo e alertados do caminho que nós estamos. Se há alguém aqui hoje nesse devocional, Senhor, ouvindo, que está dessa maneira, adulterando espiritualmente, adorando a outras coisas a não ser o Senhor, que o Senhor entra com renovo, que o Senhor entra com paz, que o Senhor entra com transformação e restauração, e que traga essas pessoas para o teu caminho, para que eles sejam fiéis e perseverantes a Ti, Senhor, até o juízo, até que Jesus Cristo volte para buscar a Tua noiva. Pai, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.